É importante para a gente entender um pouquinho essa relação do pão da vida, né? Que Jesus veio revelar para a gente. O alimento do Espírito, o alimento eterno, o alimento que é absorvido. E é muito interessante, a gente falou de alimento eterno, quer dizer, é o alimento daquele que não vai ter mais fome. Né? De certa forma, quando estrutura esse alimento para ele. Mas aí ele faz um comparativo muito importante. Ele faz um comparativo entre aquele que vem a mim não terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, esses dois aspectos, aquele que vai para o Cristo e aquele que crê no Cristo. E ele faz uma correlação, que é aquele que vai, aquele que vetoriza, aquele que redireciona, a gente vem, né? Então ele vem, ele está, é uma direção, é um caminho. Ele não terá fome, mas aquele que crê em mim, aí não terá sede. E aí, de certa forma, a gente precisa desses dois elementos. Do elemento do pão material, do pão sólido, né? O sólido, o que se aproxime disso, mas um elemento mais sublime que é aquele que mata a sede, é o líquido, né? Que é o líquido. E aí a gente fez essa analogia na semana passada da questão daquele que vem a mim na questão da fome, e que é o redirecionamento. Então, aqui tem uma questão muito interessante, que é a da vetorização do livre-arbítrio, o redirecionamento do livre-arbítrio para uma direção onde os valores são outros, e esses valores são espirituais. Gente, eu estou insistindo na 35, porque todos os outros versículos aqui de baixo dependem desse entendimento, tá? Da fome e da sede, de crer e de vir. Tá? E agora, quando eu passo pelo processo de acreditação, ele estrutura uma nova fase, que é a sede. E aí a gente lembra da água, quando a gente trata da sede. E a água é o alimento da reencarnação, né? Porque a gente falou de 75% do corpo que detém de água, é constituído de água. E o crer é um elemento além do direcionar. Né? O direcionar, ele deixa de atender outras direções e atende uma só. Né? Ele faz a opção por exemplo, eu tenho 360 graus. Né? Nesses 360 graus, eu escolhi uma direção. E essa direção é a que eu sigo. E além de seguir essa direção, que é a administração do livre-arbítrio, quer dizer, eu reestruturo a minha vida e tudo que eu faço, ele se estrutura para atender essa possibilidade. Ele volta na questão de esse caminhar vetorizado leva ao acrescento do crer e da fé. E eu passo a ser. Né? Aí eu passo a ser. Então, nessa reflexão, a gente vê que nós temos esses dois patamares dimensionais. Porque na 36, ele fala aqui, mas já vos disse que também vós me vistes. Contudo, não credes. Quer dizer, enxergam, reconhecem o Cristo, mas a acreditação e o processo de construção da fé ainda não se faz. Mas aí, ele na 37, ele dá um reforço muito interessante, que é o consolo, né? E Jesus é sempre a base do consolo. Se quiser deixar outra para mim, então ele vem aqui. Vamos parar um pouquinho na 36, que tem algumas coisas importantes aqui também. Mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não credes. Vamos trazer isso um pouquinho para a nossa realidade. Nós estudamos muito, assim, muito não, nós estudamos o Evangelho. Não sei se isso é muito, mas nós estudamos o Evangelho. Marcelo, vamos pedir a Lourdinha para desligar o microfone, que está dando muita interferência. Tá. Eu não estou aqui, até que eu não Lourdinha, não sei se é a Lourdinha, se é... Achei o Beraba. Peraí. Nossa, mas o Beraba tem um tanto. É isso mesmo. Ô, Genoveva, o nosso está desligado. Não está. Não é o seu, não. Deixa eu ver. Desculpa, Ludinha, que a sua vozinha... Não, é só o meu mesmo, Gê. Às vezes a interferência é aqui.
Não sei. Ah, Deixa eu ver se eu então tá, consigo. não vou desligar aqui também. Vocês estão vendo o quê? Uma voz de fundo? Uma voz de fundo no telefone ou pedindo Ah, peraí, alguma que eu vou coisa. tentar pôr aqui. Só um momentinho. Eu vou mudar aqui. Desculpa, Ludinha, Catita. Eu estou colocando. Eu gostando de vocês, que eu escuto a voz de vocês. Problema não, tudo bem. Só pra saber que já tinha desligado. Porque Uberaba, ela mandou separado. Nossa, gente, que confusão. Tá. Gente, mudei pro headset. Então tá. Melhorou? Ok. Tá bom, tchau. Estão me ouvindo? Oi? Sim, estamos te ouvindo, sim. Melhorou, GG? Estou te ouvindo. Melhorou um pouquinho? Melhorou, tá ótimo agora. Tá. Obrigada, viu? Daí eu aqui mesmo. Desculpa, viu? Aqui, vamos voltar nessa parte do 36, que ela é importantíssima. Aí ela vai criando base para as da frente. Olha que coisa interessante, gente. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. E aí a gente traz isso para uma reflexão que é própria nossa, né? Daquilo que a gente já ouviu falar. Muitos, inclusive a gente pode voltar aqui depois para estudar a passagem do semeador, né, que é aqueles que ouvem, mas a mensagem sempre fica do lado, fica à margem. Nós deixamos ela à margem, né? E o que acontece com as pessoas que fazem isso, né? Que a gente já sabe que a influência espiritual vem e acaba, inclusive, com a intenção daquilo que estava sendo disposto. Mas muitos de nós também pressentimos o Cristo, né? Sentimos o Cristo, percebemos a presença dele, mas isso não é suficiente para que a gente volte definitivamente para o caminho reto que leva a Deus, que é a vetorização lá de cima. Que a gente falou lá em cima, lembra? Do vem, né? Que é a vetorização. Então, quer dizer, um depende muito do outro, os dois movimentos dependem muito um do outro. Mas é muito interessante a gente avaliar que tipo de entrega a gente tem feito naquilo que a gente tem acreditado, estudado, tem percebido. Se cada momento que a gente levanta o evangelho para estudar, né, e faz uma meditação, um estudo sobre uma passagem, aquilo, apesar de nos tocar, nos incita à grande modificação, ao processo modificador, né? Nos renova e nos ressignifica. Porque a mensagem do Cristo, ela ressignifica. Isso que o Cristo veio fazer, ele veio ressignificar uma diretriz antiga que era humana, que veio por Moisés, mas ele veio ressignificar ela com a nuance do amor, com a nuance do perdão e com a nuance da misericórdia divina, que é uma coisa que a gente está aprendendo a conhecer. E aí, nessa 36 aqui, a gente percebe isso muito claro. E também vós me vistes, contudo não credes, apesar de tudo que foi visto. Aí na 37 ele dá uma continuidade, que é o consolo. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Que é aquela questão de todos nós que estamos sob a responsabilidade, a égide do Cristo Jesus em si, de maneira alguma será descartado em processo algum dele. Então, quer dizer, esse acompanhamento, ele é como se fosse, entre aspas, assim, não é um eterno acompanhamento da evolução. Então, a insistência da vida em transformar esses espíritos sob a égide do Cristo em espíritos puros e felizes não cessará. O único fator que vai nos diferenciar um dos outros vai ser o tempo onde essa grande reforma do crer ela vai alcançar. O outro pode tardar a dele, mas ela virá. O outro pode aderir mais cedo. E com isso ele deixa de sofrer mais cedo. Então existe um ganho também de fazer isso. E aí a gente tem que fazer opção. Porque toda nuance daquilo que nós passamos por agora, independente do que seja, se seja individual, se seja coletiva, ela tem o seu apontamento moral e de evolução. E que a gente tem que entender em nós nessa tradução. Porque essa tradução, apesar do momento ser coletivo, essa tradução é individual. Ela é para cada um. Né? Deus nos conhece pelo nome, a cada um de nós. Então, os momentos que nós passamos, apesar de serem coletivos, eles nos falam na intimidade de cada um de nós. E é bom porque isso é o processo de entendimento que passa pela consciência.
A consciência de cada um que vai fazer o filtro e trazer isso para a intimidade de cada um na necessidade do próprio ser, né? E aí ele fala dele, né? 38, porque eu desci do céu. E a gente entende esse céu, porque claro que a gente já sabe disso, é o estado do céu, é o estado do espírito puro, é a felicidade, né? E né, essa felicidade que nós conhecemos com essa exacerbação, né? Essa euforia, é uma felicidade pacífica, é uma felicidade que traz a harmonia interna daquele que se conduz literalmente na sua condição psíquica, mental e efetiva de atitudes e de pensamentos na vontade divina, que é fantástico ser que se alinha 100% com a vontade divina. Por isso que ele e o Pai são um, né, em determinadas passagens. E aí ele fala, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então esse é o objetivo que o Cristo veio, né? Nos propiciar atender à vontade divina. E aí ele é muito claro na base da vontade divina para o orbe terrestre, né? O amai-vos, né? De fazer ao outro aquilo que a gente quer que fosse feito conosco. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento maior do Evangelho do Cristo para aqueles que querem se movimentar no processo libertador, de olhar para o outro na nuance do amor. E aí, esse outro tem diversas personagens, diversas figuras. É o outro que é meu amigo, que é meu parente, que é meu inimigo, é o outro que me quer mal. Então, são todas essas personas. Para todas elas, eu tenho que fazer um direcionamento da minha vontade na questão do bem. O que me faz mal, eu não devolvo mal. O que fala mal de mim, eu não falo mal dele. Inclusive, às vezes, acho até oportunidades para falar o bem, né? E aquele que eu amo é caminhar de mãos dadas. Então, ele tem duas diretivas, né? O Cristo tem duas diretivas. Amar ao próximo como a si mesmo. E, quando ele fala para os trabalhadores, numa outra passagem, amar ao irmão como Jesus nos ama. Esses são os que trabalham na haste do Cristo. Essa segunda é um grande desafio. Eles nos concitam, nos fazem um grande chamado a dentro do nosso processo de fraternidade, não excluindo os outros, mas que entre nós, no campo fraterno, no campo do trabalho, no bem, que a gente nos ame como Jesus nos amou. É uma disposição muito elevada, né? Uma proposta do Cristo, sim, bem exigente. Mas esse é o trabalho que a gente tem que fazer dentro da fraternidade, dentro do Novo Horizonte, né? Atuarmos com olhar de amor, com sentimento de amor, e isso nos embasar nas nossas atitudes, naquilo que a gente direciona, né? Então, essa que é a vontade do Pai para conosco. É uma vontade exigente, gente, mas é uma vontade que nos propicia felicidade. 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aí é que tem os desafios, né? Essa questão do último dia aqui, qual seria esse último dia? Mas vamos antes. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu sob a responsabilidade do Cristo se perca. Então, por isso que eu falo da questão temporal. Todos nós estaremos sob a égide do Cristo para que passemos pelos processos de evolução. Não esquece do arrependimento, da vontade, da mudança, né? E da prática do bem. E o arrependimento é o reconhecimento do mal em nós, que é o primeiro estágio. Depois do arrependimento tem processo de modificação, né? Que nos direciona. Então está tudo ainda no vim, para depois entrar no crer. No crer é aquele que já faz, porque aquele que faz no processo da alma, né? Então é a questão da sede. E aí ele fala da questão de ressuscitar, né? No 39, né? Ressuscitar no último dia. Então o que a gente traz como resumo disso tudo que a gente trabalhou aqui? Jesus como Espírito plenamente cristificado, né?
que já faz a vontade de Deus plena, e ele é a pura manifestação desse Deus, que vem apresentar em nós o Cristo interno que existe em cada um de nós, que tem a propensão enorme a fazer essa vontade de Deus, né? E aí viver a harmonia com o desejo de Deus, e aí a gente se sentir parte dessa criação de Deus. E quem contempla o Cristo também e sintoniza com ele, tem essa vida plena, que é o pão da vida que falou lá atrás, né? Em Deus, essa vida plena em Deus, e trazendo que essa vontade de Deus é a que move tudo que está à nossa volta. É a vontade de Deus, é o mecanismo da vida. Que esse ajustamento que nós fazemos de também participar dessa vontade divina nos torna cada vez melhores co-criadores. Olha que interessante, uma associação. À medida que nós atendemos essa vontade divina, o poder do co-criador que existe em nós, que é um poder crístico também, está dentro do processo do Cristo interno, ele vai aumentando, né? E a pessoa, e uma coisa também, a pessoa pode vetorizar e direcionar para Deus, para Jesus, e mudar o vetor, mudar o caminho. Mas quando ela passa a crer, ela já não consegue mais, né? E aí ele fala para a gente a questão é que o ressuscite no último dia. Isso é interpretado de diversas formas, né? O que é isso? A volta de Jesus, é o último dia do mundo, muita interpretação em cima disso aqui. Mas a Gênesis diz para a gente que o mundo foi criado em 6 dias. E aí a gente sabe que esses dias na Gênesis representam uma era, um determinado período, e não somente um ciclo de 24 horas. Então, lá na segunda epístola também, quando fala da relatividade do tempo, diz para a gente que o dia para Deus tem 1000 anos. Né? A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala disso. E que pode ser traduzida como o estágio final. Então, ele é o processo do estágio final. Então, que se ressuscite no último dia, é o último dia do homem velho. Que eu entendo assim, tá, gente? A gente pode trazer umas outras aqui. Então, é o último dia. É o último dia do homem velho em nós. É o último dia, talvez, do sofrimento. Né? Do sofrimento relativo à manifestação desse homem velho que a gente tem. E é interessante. A manifestação do homem velho hoje nos traz o arrependimento, que é a dor do arrependimento. Então, o último dia é aquele dia, o último suspiro do arrependimento em nós, porque nós vamos ter reconhecido todos os erros através do nosso sentimento, das interpretações daquilo que a gente sente e outros processos que a gente precisa ir. Então, esse ressuscite quer dizer que ele estava vivo, né? Olha que interessante. E por alguns processos, ele faleceu dentro de mim. E quando é que esse processo falece dentro de mim? Quando eu exerço mal. Mas que o ressuscite no último dia. Isso quer dizer que é a última vez que o homem velho falará pelo Marcelo. É a última vez que ele vai trazer essa questão, né, de representar a minha persona. Tadinha, gente. Gente, e aí desculpa, isso não vai acontecer, né? Porque passa a representar uma nova era. Uhum. E aí, olha que interessante, né? Quando a gente fala ainda também, não é que a interpretação nossa não é Jesus vai ressuscitar, é que nós vamos ressuscitar dentro de nós o Cristo, que por algum motivo ele por alguns momentos ele através do seu estágio ele silenciou. Pode. Porque toda vez que nós fazemos o mal, algo silencia dentro da gente, né? Foi. E sempre que a gente sintoniza com essas boas ideias, com os bons pensamentos, elevamos o nosso padrão vibratório, quando nós aderimos ao Cristo, nós somos elevados. E isso determina esse final desse estágio evolutivo que a gente precisa, que é o estágio do arrependimento. Ele não será mais importante para nós, porque ele não vai ter motivo mais. Bacana, né? Eu gostei. Sempre gosto, né, gente? Sou suspeito demais. Então, isso é uma seleção natural, interna.
E é uma seleção natural Acho que foi também, Andréia. pelo período de transição que o nosso planeta está vivendo. Ele deixa de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração, que é a adesão da ideia do Cristo. Né? Representa essa adesão da ideia do Cristo. Vamos aqui para o 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele reforça esse ressuscitar novamente. E todo aquele que vê o Filho, não basta só ver, sou eu estou terminando aqui. crê nele, E vou encaminhar tenha a vida eterna, quer dizer, a vida espiritual. E aí, durante esse processo, aqui tem um processo que a gente tem que entender, né? O filho vê, o filho crê, ele começa a se alimentar do pão eterno, que traz o alimento da vida eterna, que é a vida espiritual, né? Que é a importância do espírito em detrimento da matéria que existe em mim, ou do materialismo que existe em mim. E à medida que eu vou deixando de ser materialista, quer dizer, de viver os processos do mundo, e elevo meu padrão para viver um processo espiritual, quando eu vou começando a ressarcir na minha consciência todo vínculo com o sofrimento, através do start do arrependimento, do reconhecimento, da elaboração, mudança de atitudes e vai por aí afora. E aí, no último dia que esse homem fala... Gente, deixa eu só ver com vocês aqui. Ó. Eu vou para uma projeção diferente. Tranquilo. Só que a supervisora está sem acesso. Gente, eu tenho 2 minutinhos. Eu queria ouvir vocês. Eu acho que eu falei demais. Senão o GG daqui a pouco também assume e não deixa ninguém, né, G? Tem algumas vocês que não estão disponíveis. Não deixa ninguém falar. Aí eu queria que vocês... Vamos ver, né, se alguém quer falar alguma coisa. Aqui, ó. O C, problema relatado. O C não... O Marcelo tem uma interferência de uma ligação. Tem 1, 2, 3, Oi? 4, 5. Tem uma ligação que está interferindo, um telefone de alguém que está interferindo. Ah, entendi. Tá, mas assim, deu para vocês ouvirem, mesmo assim? Não, começou a interferir agora, tava tranquilo. Ah, tá. Vou travar o meu aqui. Marcelo, Pode falar, G. não, tranquilo, eu achei lindo, assim, essa questão, né, que você trouxe, assim, foi muito profundo, achei muito interessante você trazer essa história, né, de Jesus, quando ele traz a ideia de que ele desceu, né, que ele vem para um planeta de prova e expiações, que ele encarna na Terra, né, não para fazer a vontade dele, né, mas para cumprir uma missão, para cumprir a determinação do Pai. Eu achei assim muito profundo, né, essa reflexão para a gente hoje. Muito bom. Hoje eu também achei, sabe? Como sempre, mexe muito com a gente, né? O Evangelho mexe muito com a gente. E aí o Cristo falando para a gente é uma força para nossa alma ser diferente, muito grande, né? Essa capacidade de renúncia, essa capacidade de compreender o bem maior, o coletivo, né? O que a gente está precisando hoje. Porque muitas vezes a gente preocupa só conosco, esquecendo que para além da nossa questão tem uma questão coletiva, que é muito maior do que nós também, né? Isso mesmo, Gê. E vou passando a bola para você de uma vez, viu? Aqui, eu queria compartilhar minha tela, então vou mudar, vou sair do smartphone e vou entrar aqui no notebook, pode ser? Aí eu viro Marcelo Vicente quando eu faço isso. Aí eu te passo o poder. Agora, a Jaque experimentou esse poder, nunca mais foi a mesma, depois que assumiu o poder da ferramenta de webconferência, né, Jaque? Custei aprender, mas aprendi. Gente, só aguardar a GG voltar aqui, a gente já passa para ela. Ô, Marcelo, mas foi ótimo essa reflexão. Eu queria só compartilhar minha tela. Essa questão de... Tá, nós estamos te aguardando, gente.
falar já. Sim. Marcela, e como é que eu faço para compartilhar minha telinha aqui? Estamos vendo a sua tela aqui, você já compartilhou. Só que a gente está vendo aquela tela assim, tem uma ótima reunião. Pois é. Deixa eu ver aqui. Você abre o seu. Você está querendo mostrar o livro dos Aqui. Espíritos? Está aberto, né? Está no tela. Abre ele que aparece. Isto. Eu. Deu. O que vocês estão vendo aí? A 740 do Livro dos Espíritos. Deixa eu só sair da outra. Senão elas começam a brigar.